Ontem, pessoal, aconteceu um milagre. Eu estava na cidade procurando um livro sobre os celtas, por causa da nossa teoria, do nosso trabalho da via paralela, e eu encontrei o livro dos celtas. Esse livro é datado do século IX e reunido todo o material celta num só trabalho. Presta atenção, isso aqui são fontes primárias. Eu tenho aqui a fonte primária, que é uma réplica do original, e aqui eu tenho a explicação dessa fonte primária. Vocês não sabem da alegria do meu coração. Quando eu estive aí na Igreja do Nazareno falando sobre a via paralela, eu falei para professores, falei para pessoas ligadas ao ensino. No caso, a maioria era corpo docente. Eles gostaram do trabalho, mas fizeram duas observações. Primeira observação, quando eu falo assim, que se não houvesse a reforma magistral de Lutero e nem a radical de Zwinglio, o metodismo seria o que seria. Nós tivemos só a influência próxima, mas se não houvesse essa reforma, a gente estaria aqui, de qualquer forma. E a outra coisa, quando eu afirmo que o metodismo veio da estirpe, né, dos celtas. Então fizeram dois questionamentos importantes. Inclusive meu amigo professor Philippe Bordois e outros irmãos. Primeiro, como posso afirmar que se não houvesse a reforma radical de Lutero nem de Zwinglio, a magistral de Lutero e a radical de Zwinglio, a gente estaria aqui de qualquer forma. Sendo que, por todo o metodismo, o Wesley lidou sempre com assuntos da reforma, como a predestinação, o calvinismo, com as solas. E o próprio John Wesley foi tocado por Deus numa reunião da rua Aldersgate, no dia 24 de maio de 1738, ao ouvir um prefácio de Lutero, reformador. Lá na frente, depois, em 1735, aliás, antes, né, ele vai ter contato com os moravianos, que são frutos da reforma de Lutero. Como é que eu afirmo isso? Que o metodismo veio, e se não fosse a reforma, a gente estaria aqui sem precisar da reforma. Eu quis dizer o seguinte, aí eu vou explicar agora com esse livro na mão. Eu vim atrás de fonte, né? Achei muito bonita a atitude dos irmãos do Nazareno, porque em vez de criticar, eles me orientaram. Então eu vim atrás de material, a fonte primária. Dizer o seguinte, sim, o John Wesley lidou com Lutero, no caso, com os assuntos de Lutero, lidou com a reforma, porque ela já existia na época, ou seja, quase 200 anos antes. Era normal que viesse à tona esses assuntos, tá? De certa forma, Deus usou para permear, mas não foi o motivo principal do metodismo existir. Não, de forma alguma. Estava no caminho do metodismo. Porque o metodismo, para quem não sabe, está vindo lá daquele momento da Inglaterra, a reforma inglesa, que engloba um pouco de puritanismo, de pietismo, aliás, mais puritanismo do que pietismo, né? Mesmo assim, o puritanismo ainda é um pouco da reforma, que é a leitura de Calvino também, é uma leitura política e também teológica. O que acontece é que o metodismo está vindo lá de trás, igreja primitiva, com a chegada do cristianismo em Glastonbury. Depois nós temos o movimento celta, que é esse livro aqui, que é o segundo assunto, e ele vem se desenvolvendo. Vai desaguar, depois dos rompimentos políticos e o eclesiástico de John Wycliffe, deságua já no Henrique VIII. E ele toma decisões, aliás, ele toma decisões fora do papado e fora do calvinismo. Portanto, na verdade, o metodismo ele vem em paralelo mesmo. E a reforma chegou perto, e claro, chegando perto, houve uma leitura. Então, eu não nego a reforma nenhuma, não nego. Só disse que o metodismo seria o mesmo sem a reforma. E seria. Então, mas eu vou provar isso no capítulo bem especial sobre o metodismo e a reforma. E, em segundo lugar, a questão celta, quando eu falo que a igreja metodista, o movimento metodista veio da igreja celta, então colocaram para mim da seguinte forma, como se a igreja celta é mística, esotérica. Ok, a leitura no Brasil hoje, essa celta que está aí, está totalmente fora do plano. Esse pessoal só usaram o nome, acharam bonito. O Brasil tudo é moda, né? Pega moda e faz moda. Eu tenho aqui o livro dos celtas em minhas mãos,
que está credenciado pela Universidade de Oxford. E aqui o livro diz que era uma igreja paralela, diferente da de Roma. E quando você vê aqui os escritos, você vai ter aqui uma igreja muito séria, muito espiritual, com um evangelho altamente puro, mais ortodoxo, na época, mais ortodoxo do que o evangelho vindo da Igreja Católica por Agostinho no século VIII. Já aqui na contracapa diz assim, ó, o livro dos celtas foi datado do ano 800 depois de Cristo. É um brilhante e decorado manuscrito aqui, ó, dos evangelhos. Esse é um livro oficial, um guia oficial dos antigos manuscritos guardados dos 4 evangelhos, revelando uma autenticidade muito grande a respeito das impressões medievais, ou um pouquinho antes. Ilustrações, tal, aí fala assim, esses detalhes revelam uma igreja historicamente fora do contexto católico romano. Gente, está escrito aqui. E aqui no começo eu tenho mais informações que eu vou detalhar ainda. Isso aqui é só um vídeo para bater um papo. Eu vou detalhar ainda. Que fonte primária está aqui na minha mão. E aqui os escritos credenciados pela universidade. É isso aí. Então, nós sim tivemos uma influência da reforma, não no sentido de mudar, mas para contextualizar, porque estava junto. E segundo, essa igreja celta que eu falo aqui, não é essa de hoje, esotérica, totalmente fora. É uma igreja séria, que trouxe um evangelho puro, um evangelho maravilhoso para essas ilhas e que culminou nesses movimentos maravilhosos. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Home University. Sua casa, sua universidade.